objetivo desse vídeo aqui é explicar para vocês quem é Yuri Wagner, quem sou eu e por que eu estou aqui, por que eu estou ensinando vocês, qual é o meu objetivo com isso, qual é a minha missão com isso, qual é o meu propósito com isso. Tá legal? Então, dito isso, eu vou compartilhar aqui a tela e mostrar para vocês o conteúdo que eu preparei para a gente conversar hoje, tá legal? Então, vamos lá. Eu separei aqui os tópicos da aula em pequenos... melhor dizendo, eu separei aqui os tópicos da minha vida, da minha história, em anos que são importantes para a gente entender como eu cheguei aqui hoje, certo? Então, vamos lá, vamos partir do começo. Em 2005, eu tinha 10 anos e eu sempre fui muito curioso, sempre olhava assim para aquelas... sempre ficava escutando jornal, conversando com meus pais, com meus avós e tal. E uma vez dessa que eu estava escutando a rádio no carro, enfim, não é que eu estava escutando a rádio de fato, mas eu estava no carro, e estava tocando rádio e falou assim: Bill Gates, o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, tem sei lá quantos bilhões de dólares, 50 e tantos, 70 e tantos bilhões de dólares. Eu fiquei pensando, caramba, que número inimaginável, né? 50 bilhões, 70 bilhões de dólares, o que é que dá para fazer com esse dinheiro? É um número muito grande, né? Dá para comprar qualquer coisa. E na época eu tinha 10 anos, então eu pensava assim, caramba, ele pode até comprar um barco. Depois eu descobri que um barco não é tão caro quanto 50 bilhões de dólares, né? Mas enfim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei me perguntando, caramba, por que que esse cara, ele é o cara mais rico do mundo na época? E o que é que ele fez com a história dele? Então eu digitei no Google, com 10 anos, eu digitei no Google quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo. E aí apareceram várias pessoas. E eu li a história de cada uma delas na Wikipedia, né? No Wikipedia tinha lá a história de Bill Gates, enfim, várias pessoas. E teve uma que me chamou a atenção, que era de um mexicano, dono da Telmex, que é a empresa de telecomunicações mexicana, e ele chama Carlos Slim. E eu fiquei com aquele nome na cabeça, Carlos Slim, eu fui lá e li a história dele. E um dos pontos que me chamou muita atenção é que Carlos Slim, ele era pobre, né? Ele não nasceu endinheirado, não nasceu rico, mas ele com 14 anos de idade comprou suas primeiras ações. Então antes ele vendia limonada para ganhar um dinheirinho com 9, 10 anos, e depois ele passou a investir em ações, comprou ações, e lá na frente ele ganhou muito dinheiro com imóveis também, telecomunicação. Mas o que me chamou muita atenção foi o que é esse negócio chamado ações, que esse cara com 14 anos sabia o que era e investia, e eu não sei o que é, certo? E aquilo ficou na minha cabeça. Então eu comecei a pesquisar o que são ações, o que é uma ação, o que é uma empresa listada na bolsa, o que significa isso. E aí eu pesquisando sobre isso, fui pesquisando na internet, e quando você se interessa muito por alguma coisa, você gosta de comentar com todo mundo sobre aquilo. Então eu comentei com meus pais, com meus avós, com meus primos, com meus tios, com meus colegas, e a minoria deles sabia o que era ou parecia se interessar pelo que era. Exceto uma pessoa que, enfim, que já investia há várias décadas na Bolsa de Valores, já era muito bem sucedido, era um amigo da família, amigo dos meus pais, e essa pessoa, que, enfim, é um senhor de idade já, né, investiu durante a maior parte da vida dele, muitos anos investindo na bolsa, enfim, aprendeu muita coisa, e ele me ensinou muito. Ele, então, acabou que ele se tornou essa figura de mentor para mim. Ele me ensinava o que era investir, me ensinava o que era comprar ações, vender ações, ele me mostrava as ações que ele tinha, me dizia, ó, isso aqui eu comprei por isso aqui eu vendi por isso, é assim que eu faço e tal. E uma das lições muito interessantes que ele tinha, que ele me passou, é investir em ações é um binômio. Ou seja, são duas coisas que você tem que levar em consideração para investir em ações. A primeira delas é ter coragem. Você tem que ter coragem de investir seu dinheiro, porque aquele dinheiro pode zerar, ou seja, você pode investir R$ 1.000 e você perder tudo, né? Se a empresa falir. É claro, você não vai perder negativo, você não vai ficar devendo, né? Você não tem esse vínculo civil de obrigação com a empresa de você pagar as dívidas dela caso ela venha à falência. Nesse caso, você vai ficar com zero. Mas, enfim, ter coragem para saber que você pode perder esse dinheiro e não precisar do dinheiro. Não precisar do dinheiro é muito importante, porque a Bolsa de Valores, eu não entendia isso na época, mas alguns anos depois eu entendi, a Bolsa de Valores, você pode comprar e vender basicamente a qualquer momento, de qualquer dia útil. A qualquer momento não, né? Tem os horários específicos nos dias úteis, segunda a sexta, certo? Mas, então ela você pode comprar e vender
com muita facilidade. A questão é, você não necessariamente vende no preço que você quer. E o que isso significa? Que se você comprou ações, você investiu R$ 1.000 numa empresa e as ações dela caíram 30% em uma semana, você precisa daquele dinheiro agora, você vai perder os 30%, porque você tem que se desfazer dele. Então, por mais que seja fácil você pegar aquele dinheiro de volta, você tem um risco, que é o risco de liquidez. Por quê? Porque aquele dinheiro, você, por mais que você consiga pegar ele de volta, você não pega no preço que você quer, certo? Então é isso, não precisar do dinheiro. Na época, aquelas duas lições ficaram na minha cabeça. Coragem, não precisar do dinheiro. Tá legal? Então, essa pessoa, né, esse mentor, me orientou e me orienta até hoje, mas isso começou em 2006. Então, eu estou gravando aqui, eu não gosto de datar o vídeo, né, falar a época que está sendo gravado, porque vai ficar datado. Isso aqui você pode estar vendo daqui a 3 anos e vai dizer, nossa, como esse vídeo é antigo. O vídeo de Quem é Yuri Wagner tem 5 anos já, está desatualizado, grava um novo. Então, mas enfim, estamos gravando aqui em 2021. Então, se você pega 2006, fazem 15 anos já, que ele me orienta, que ele, enfim, me ensina bastante, eu aprendo bastante com ele, certo? Então, dito isso, ele se tornou um mentor e me educou bastante, me ensinou muito com lições práticas do que ele fazia com o próprio dinheiro dele, me mostrava o que ele fazia, me mostrava as ações, enfim, sempre foi muito transparente comigo, eu sempre guardei em sigilo isso, o que eu aprendia com ele, enfim, os dados, né, dele, obviamente, mas enfim, aprendi muito com ele nesse sentido, certo? Então, passado alguns anos, ele me mandava alguns livros, eu lia vários livros da Bolsa, mas não teve nenhum que me interessou tanto, que eu disse assim, caramba, que coisa incrível. E aí eu li aqui, via algum jornal, alguma notícia, alguma coisa sobre Bolsa, mas não era tão aprofundado ainda quanto eu gostaria. E aí chega em 2010 e eu recebo um livro, ganhei um livro de presente chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. E esse livro, eu gostei tanto dele, porque ele explicava como era a Bolsa de Valores. Não sei nem quem não lembro nem quem é o autor aqui para botar, mas hoje em dia, sendo franco, não é um livro que eu recomendo para as pessoas. O que me fez apaixonar naquele livro foi porque ele explicou, na verdade, o que era a Bolsa de Valores de fato, assim, o que é uma ação, o que é uma empresa. E quando eu entendi aquilo ali de uma maneira muito mais prática, muito mais bem mastigada, foi que enfim, eu devorei o livro quase todo no primeiro dia que eu recebi, e eu só não terminei de ler porque eu queria guardar um pouquinho para depois. Sabe quando você está comendo uma sobremesa deliciosa que você comprou uma torta, um bolo, e você simplesmente pode comer tudo de uma vez só, mas você disse, não, vou guardar um pouquinho para amanhã porque esse aqui é muito bom e eu não quero acabar com tudo agora. Pronto, essa foi minha sensação com o livro. E isso me marcou muito porque eu sempre detestei ler. Até esse momento eu sempre detestava ler. Pegava um livro, odiava ler um livro. Enfim, eu lia artigos, pesquisava no Google sobre as 10 pessoas mais ricas do mundo, adorava ler isso. Mas eu odiava ler um livro, certo? Então, o fato de eu ter me apaixonado por aquele livro, por causa do assunto dele, me marcou muito. Tá legal? Dito isso, a gente passa para a história do dólar. O que é a história do dólar? No ano seguinte, todos os jornais noticiavam que o dólar chegou no menor valor em relação ao real desde 5, 6 ou 7 anos atrás. Então, o dólar estava ali num dos menores valores dele no período dos últimos 5, 6 ou 7 anos, eu não me recordo exatamente, certo? Então, naquele momento eu disse, caramba, o dólar só caiu, está num dos menores valores históricos dele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, porque eu sei que o dólar vai subir, né? Aquilo na minha cabeça, de fato, eu tinha razão, mas enfim, primeiro que não é a melhor maneira de você investir em dólar comprando dólar físico, e o segundo ponto é que eu só tinha o palpite. Se ele caiu tanto, só tem um caminho agora, vai para cima, certo? Então não tenho nenhum raciocínio genial por trás disso. Então, dito isso, eu peguei todo o meu dinheiro naquela época, em 2011, e conversei com meus amigos, com os pais dos meus amigos, e eu comprei tudo que eles tinham, tudo que meu dinheiro permitia comprar de dólar. Então, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para época, que dava mais ou menos R$ 1.800, e eu comprei tudo aquilo ali em dólares, certo? Em dólares em espécie. E eu combinei com o pessoal de fazer um preço que fosse melhor para mim. Por quê? O dólar, se eles fossem vender numa casa de câmbio, eles iriam pagar esse valor aqui. Eles iriam receber, no caso, esse valor aqui, que é o dólar comercial. E caso eu fosse comprar dólar no câmbio, eu iria pagar o dólar turismo, que é esse valor aqui, bem mais alto.
Então a gente chegou num valor intermediário que eles saíam ganhando, eu saía ganhando. E aí eu comprei todo o meu dinheiro em reais, eu comprei em dólares. E, bom, o destino foi bom para mim. Em cerca de 4 meses ou 5 meses, o dólar se valorizou mais ou menos 22%, se eu não estou enganado, e passou 20 e alguma coisa por cento, e passou a valer R$ 2.200. Então eu tinha botado 1.800, 2.200, eu vendi todos os dólares que eu tinha, e aí eu fiz R$ 400 em 4 meses. Se você for fazer a porcentagem de 1.800, ter ganho 400, a porcentagem é bem significativa, dá um pouco mais de 20%, certo? Então, poxa, eu fiquei encantado com aquilo dali. Caramba, você pode comprar alguma coisa e você pode vendê-la pouco tempo depois com uma certa valorização, se você souber fazer isso, que coisa interessante, né? Então, eu achei isso incrível e realmente, pensando em retrospectivamente, foi uma coisa um pouco à frente da minha época. Se você parar para pensar, que tipo de pessoa com 15, 16 anos, não, já até 15 na época, tá pensando nisso, de você comprar dólar para vender aqui e ali, é raro você encontrar alguém assim, certo? Mas, enfim, adorei aquilo ali, achei muito interessante e ganhei algum dinheirinho. Depois disso, pouco depois disso, é importante dizer o seguinte, o histórico da minha família, né, deixa eu recapitular um pouquinho, voltar um pouco antes agora. O histórico da minha família é de pessoas que fizeram direito e fizeram concurso. Então, na minha família tem muitos, enfim, pessoas com cargos concursados da área de direito. Então, é muito comum na minha família você procurar estudar para ser um juiz, para ser um promotor, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu fui criado nesse ambiente, eu fui criado com esse pensamento de, eu quero ser um juiz, eu quero ser um juiz, eu quero ser um juiz, desde criança, certo? Então, desde criança eu tinha esse pensamento, quero ser um juiz porque um juiz ganha bem, quero ser um juiz porque um juiz ganha bem, e tal. Então, quando chegou em 2011, eu parei para pensar, caramba, o que é que faz um juiz? O que é que faz alguém da área de direito? Primeiro, a pessoa tem que ler muito. Tem que ler a Constituição, tem que ler lei, tem que ver jurisprudência, tem que ver, enfim, várias coisas, tem que estudar muita coisa, tem que estar sempre se atualizando na área do direito. Eu percebi que eu não gostava disso. Na época, eu ainda não gostava tanto de ler livros, quanto mais ler Constituição, quanto mais ler leis e decorar leis e aprender jurisprudência e aprender tudo isso. É uma coisa que eu realmente não me via fazendo isso. Então eu pensei, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu posso fazer direito, mas sinceramente não tenho interesse. Eu posso tentar medicina, mas também não me vejo no hospital, não me vejo tratando alguém, não me vejo fazendo cirurgia, não me vejo nada nesse sentido. Eu posso tentar engenharia. Qual engenharia, eu não sei. Eu vou na que está em alta. Na época, era engenharia civil, né? Então, e era disputado, realmente tinha um certo status em volta dessa área de engenharia civil. Então, eu fiz o vestibular para engenharia civil. Eu fui aprovado no vestibular, né? E comecei a cursar engenharia. No mesmo ano que eu comecei a cursar engenharia, que foi em 2013, eu entrei na Bolsa de Valores. Por quê? Porque eu acreditava que você só podia investir quando tinha 18 anos. E aqui nós vemos mais um erro que eu cometi. Acreditar que você só pode investir quando tem 18 anos, que não é verdade. Você pode investir sendo menor de idade, certo? Então eu entrei para a Bolsa. Mais um erro que eu cometi, além de ter esperado tanto para entrar na Bolsa, porque veja só, eu já fui atrás de saber o que eram ações, além de 2005, eu acabei descobrindo que era ações em 2005. Em 2006, eu já tinha um mentor que me ensinava sobre ações. Em 2010, eu já tinha estudado sobre a Bolsa de Valores, já tinha lido vários livros, inclusive esse que me chamou mais atenção. E eu já tinha feito o que pode ser considerado um trade com o dólar, né? Então, é importante, só abrindo um parênteses aqui, esclarecer o seguinte. Quando você vai investir na Bolsa, existem duas maneiras principais de você investir. Uma delas é fazer trade e a outra delas é buy and hold. O foco desse canal, o foco do que eu ensino é buy and hold. Dito isso, mais na frente eu vou explicar exatamente o que são essas duas coisas, tá certo? Então, guarda isso aí na sua memória. Certo. Então, voltando para cá. Eu tinha entrado na Bolsa e aí eu cometi um outro erro. Qual foi? Eu entrei na Bolsa investindo por meio de bancos. Então, eu tinha um banco, eu tinha uma conta no banco, cheguei no banco num dia e disse, eu tenho 18 anos, eu quero investir na Bolsa. Como é que eu faço? E eles disseram, não, aqui você assina esse contrato, você abre a sua conta, a gente analisa seu perfil e pronto, tudo certo, você pode começar a comprar ações.
Qual era o problema disso? O banco, ele cobrava taxa, duas taxas que eram muito altas. Na verdade, eram três, mas simplificadamente eram duas taxas, que você tem que se atentar muito quando você for investir. A primeira delas, taxa de custódia. O que é taxa de custódia? Hoje em dia, praticamente nenhuma corretora cobra taxa de custódia. Significa o seguinte, se você tem ações, você está pagando. Ou seja, se você tem R$ 1 em ação, de uma ação michuruca, de qualquer canto de R$ 1, e tiver custodiada naquele banco, ou na corretora, no que for, na época era banco, que eu fui, você paga um valor fixo todo mês. E eu pagava R$ 15 todo mês só por ter ações lá. Primeiro erro. Primeira taxa, né, do erro. E a segunda taxa do erro era a seguinte, taxa de transação. Então, eles me cobravam, eu tinha taxa de custódia e taxa de transação. Então, se eu fosse investir qualquer valor em ações, eles me cobravam R$ 20 mais emolumentos, que dava 22 reais para comprar uma ação. Se eu fosse vender, eu tinha que pagar mais 22 também, o que dá R$ 44. Não precisa ser nenhum gênio para saber que se eu for investir R$ 1.000 em ação, comprando ações e depois vendendo ações, eu vou perder R$ 44. R$ 44 de taxa de, de transação em R$ 1.000 são 4,4%. Então, eu tinha que tirar um retorno maior que 4,4% só para ficar positivo. Se eu tirasse menos que isso, eu perdia. Aí você soma isso, que cada mês eles me cobravam R$ 15. Ou seja, se eu demorasse 4 meses para fazer isso, para comprar uma ação e depois eu vender 4 meses depois, eu perderia R$ 60 de taxa de custódia, 4 vezes 15, e depois eu perdia R$ 44 ao todo, o que me dava mais de R$ 100 de perda, ou seja, mais de 10%, investindo R$ 1.000. Então, o banco, né, para ele era um negócio fantástico, ele fazia isso, cobrava essas taxas e ganhava muito dinheiro. E é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, tanto do curso, como também aqui, né, enfim, nessas aulas eu vou ensinar para vocês gratuitamente, que você tem que se atentar nessas taxas que o banco vai te cobrar quando você for investir. Mas enfim, na época eu não sabia disso, voltando aqui para a história, e eu fazia assim, e foi assim que eu entrei na Bolsa de Valores, sem saber de nada, sem saber o que eu estava fazendo, pagando taxas abusivas e investindo sem saber o que era investir. Na prática eu estava só especulando, certo? Em 2014, eu, aqui já entrando no sétimo homem mais rico do mundo, eu comprei ações de uma empresa, porque é o seguinte, como eu fiz recapitulando, né, como foi a história do dólar. O dólar chegou nos menores valores dele nos últimos 5 ou 7 anos, eu comprei, ele subiu, eu vendi. Simples assim. Qual foi a lição que eu aprendi disso? A lição errada que eu aprendi disso? Cara, se cai muito ao longo de um determinado período de tempo, você pode comprar e aí, eventualmente, vai subir. E aí você vende, né? Porque, de fato, debaixo do... quando chega no fundo do poço, não dá para ir depois do fundo do poço, não é possível, né? Então, qual foi a minha estratégia? Eu pesquisei na Bolsa de Valores, isso deu um trabalho grande para fazer na época. Eu pesquisei na Bolsa de Valores quais eram as ações que custavam menos que R$ 5. E eu anotei todas, uma por uma. Essa ação aqui custa R$ 4,79. Essa ação aqui custa R$ 2,20. Essa ação aqui custa tanto. E depois, só explicando por que eu fiz isso. Porque na minha cabeça era muito mais fácil uma ação que valia R$ 3 valer 4 e aí eu ganharia 25%, do que uma ação que vale R$ 40 valer 50 e eu ganhar 25%. Porque na minha cabeça, simplesmente, se vale R$ 40, para subir para 50 tem que subir R$ 10 cada ação. A outra está em 3 já. Para ela subir para 4 é um pulo. Então, mas a porcentagem aqui é 33%, de 3 para 4, de 4 para 5, 20%, 25%. Então, enfim, na minha cabeça, era muito mais fácil você comprar uma ação muito barata, e se ela valorizar um pouquinho, já sobe a porcentagem. É muita porcentagem. E qual é o erro daí? É que, na verdade, você tem que olhar para a porcentagem da ação. A ação sobe 5%, 10%, 15%, é a porcentagem. O valor dela não vai influenciar nisso aí necessariamente. Então, se ela vale R$ 3, não quer dizer que ela vai facilmente atingir 4. Assim como uma de R$ 30 não vai facilmente atingir 40, certo? Então, não tem correlação no preço da ação. Dito isso, feita essa lição, esse aprendizado que eu não tive na época,
eu listei essas ações que valem menos de R$ 5, que se chamam, eu descobri que em inglês se chamam penny stocks, que são ações que valem centavos, né, em inglês. E eu criei uma lista chamada penny stocks, que eram só ações que valiam menos de R$ 5. Feito isso, eu fui ver quais dessas ações estavam caindo nos últimos 5 ou 7 anos. E aí eu escolhi uma delas, comprei, botei na época R$ 400, botei nessa ação, e aí, surpreendentemente, ela caiu mais ainda. Então eu achei que ela já estava no fundo do poço, porque ela vinha caindo por 5 anos consecutivos, e surpreendentemente ela caiu mais ainda, e foi caindo mais, e foi mais, e caiu, e caiu, 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 caiu. Só que por sorte eu vendi essa ação dos R$ 400, eu ainda tirei 200 e alguma coisa de volta, perdi cento e vários reais, fora a taxa de corretagem e fora a taxa de custódia, certo? Então, lição aprendida, né? Se você, não é porque uma coisa está caindo que ela chegou no fundo do poço, a empresa pode sempre falir. O que importa não é olhar só aquele número daquele código ali, daquele ticker. Ah, BBSE3, aquilo, BBSE3 subiu, BBSE3 caiu. O ticker não importa, o que importa é a empresa que está por trás. Mas enfim, eu não sabia disso na época. E foi essa foi mais uma lição que eu tive que aprender a duras penas. Certo? Então, bom, aquela ação que eu comprei foi a OGX, que era uma das empresas de Eike Batista, certo? E, enfim, na época ele era o sétimo homem mais rico do mundo. Eu não sabia nem qual era a ação que eu estava comprando na época. Então, depois que eu descobri que aquela ação que eu estava comprando era a OGX, que era de Eike Batista, enfim, não sabia realmente o que eu estava investindo na época. Então, feito esse aprendizado, eu vou bom, enfim, aprendi isso no campo dos investimentos. E no campo dos estudos, eu já estava ali com 1 ano, quase 2 anos de engenharia civil, quando eu não estava bem satisfeito com o curso, mas todos me diziam assim, não, Yuri, o curso vai melhorar, o curso melhora lá na frente. E já tinha passado 1 ano e pouco, 2 anos, a gente já estava ali de 2014 para 2015, e todo mundo me dizia que o curso ia melhorar e para mim não melhorava. Aí o pessoal dizia, não, mas é porque você está pegando matéria básica, cálculo, mas lá na frente melhora. E aí, eu estava no intervalo, fui para o intervalo de uma dessas aulas da universidade, um intervalo de 15 minutos, né? Então, nesse intervalo de 15 minutos, a última coisa que você quer ver é qualquer coisa relacionada à universidade, porque você passou 1 hora e 40 sentado numa aula, depois você passa 15 minutos de intervalo, 1 hora e 40 em outra aula, e aí 15 minutos de intervalo, a última coisa que você quer ver é alguma coisa relacionada à faculdade, relacionada a conteúdo, relacionada à aula de engenharia civil, para mim naquele momento. E aí, um amigo meu chega no intervalo com um livro desse tamanho, mega inteligente esse cara. Enfim, hoje para mim é uma das maiores referências que eu tenho de engenharia civil e de dedicação à vida. Esse cara chega para mim com um livro desse tamanho, escrito Análise Estrutural. Ele abre o livro e diz assim, cara, olha isso aqui, Yuri, vem cá, chega aqui, olha isso aqui. O pessoal lá na Alemanha tá usando tal tipo de material para que a ponte deles dure 3 vezes mais do que vinha durando anteriormente. E olha só como é o cálculo que eles usaram por trás. É aqui, 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 aqui. E foi mostrando, e você viu o brilho no olho daquele cara. Enfim, eu que odiava aquelas matérias que a gente estava pagando, eu disse, meu Deus, isso parece ser incrivelmente interessante. Pena que eu não acho interessante. No ponto de vista dele, era a coisa mais incrível do mundo. Ele descobriu a 8ª maravilha do mundo, olhando para aquela estrutura de ponte na Alemanha. No momento que ele me falou aquilo, que eu vi aquilo, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Porque se aquele cara estava no intervalo da aula da universidade com um livro desse tamanho, que ele comprou sobre análise estrutural, que é uma das matérias que eu detestava, e esse cara fala apaixonadamente disso, ele se encontrou. Ele sabe o que ele quer fazer da vida, ele ama fazer isso. Não era o meu caso. Eu detestava estar fazendo aula de engenharia civil, eu preferia muito mais estar pesquisando na internet sobre alguma coisa relacionada a investimentos ou empreendedorismo, certo? Então, foi ali que eu disse, caramba, realmente, eu não sirvo para engenharia civil, aqui não é minha praia. Bom, dito isso, surgiu uma oportunidade, na minha época de universidade, chamada Ciências Sem Fronteiras, que é bem aqui.
nessa história. Então, o Ciências Sem Fronteiras, ele foi um programa criado pelo governo federal. Não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que quando eu fiz quando eu participei, foi o último edital. Então, eu peguei a última turma do Ciências Sem Fronteiras, certo? Então, quando eu fui fazer o Ciências Sem Fronteiras, eu estava conversando com um amigo meu e eu estava decidido a ir para a Inglaterra. Eu disse, cara, eu vou para a Inglaterra, vou me candidatar, fazer a prova aqui, o IELTS, e vou me candidatar e ir para a Inglaterra. Aí ele fez, cara, você já sabe inglês? Eu fiz, já sei inglês. Eu me considero fluente, assim, eu consigo falar bem, entendo bem. Aí fez, cara, então por que você vai para a Inglaterra, bicho? Vai para a Alemanha, vai para a França, vai para a Itália, vai para algum país que você não domina a língua, e aí você vai aprender uma nova língua. Você vai ter português, inglês e uma nova língua. Eu disse, caramba, esse cara tem um ponto. Isso foi no começo de 2015, então eu passei, isso foi no final de 2014 para 2015, enfim. E aí eu passei um bom tempo me dedicando a aprender alemão, porque o nível da prova era relativamente alto, se dizia que você tinha que ter 1 ano e meio de estudo de alemão para passar, e eu tinha 6 meses até a prova. Então eu tive que ralar o triplo para poder ser aprovado. E eu consegui, fui aprovado, fui para a Alemanha, e aí, para minha surpresa, uma coisa que eu não sabia, quando eu fui entrar no programa, que eu fui botar, ele apareceu a opção assim, escolha o curso que você quer fazer. Qual o curso que você quer estudar na Alemanha? E ali eu disse, caramba, eu sempre quis empreender, eu sempre quis aprender empreendedorismo, e parece que tem um curso que ajuda você a aprender isso, que é o tal do curso de engenharia de produção. E eu disse, poxa, se eu vou passar 1 ano e 2 meses fora, estudando alguma coisa, e depois eu vou voltar para cá para terminar civil, pelo menos eu posso fazer 1 ano de engenharia de produção lá fora. E, dito e feito, eu escolhi a opção de engenharia de produção, escolhi a universidade Ilmenau, TU Ilmenau, então vou até botar aqui como nome completo, Technische Universität, Technische, nome difícil, Universität Ilmenau. Então essa universidade aqui, que fica numa cidade de 25 mil habitantes, cidade pequena da Alemanha, do centro da Alemanha, essa universidade aqui é relativamente considerada muito boa na Alemanha. Essa foi a universidade que criou o MP3. Então, se você já escutou, e com certeza você já escutou, já viu o MP3, ou já escutou qualquer música em MP3, foi essa universidade que criou, certo? E é engraçado, porque você nem escuta muito falar dela, né? Aliás, eu acho que eu mesmo só escutei quando eu fui para lá. Mas, enfim, fui para lá, estudei engenharia de produção, gostei, comecei a aprender sobre empreender, sobre negócio, sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre comunicação, sobre trabalho em equipe, tudo isso, e eu fiquei, caramba, é muito mais interessante empreender, sei lá, abrir uma empresa do que do que na época era para mim me especializar em engenharia civil. Eu disse, caramba, se eu for aprender estrutura, eu não gosto de aprender estrutura, eu prefiro muito mais ler sobre bolsa de valores, estudar sobre bolsa de valores, fazer algumas coisas na vida. E sempre, mesmo nesse período que eu estava fora, eu ficava acompanhando a bolsa de valores, ficava estudando, ficava lendo sobre, e ficava ansioso para voltar, porque eu queria, eu conseguia juntar algum dinheiro do intercâmbio que eu recebia da bolsa, para que quando eu voltasse, eu pudesse investir parte desse dinheiro na bolsa, certo? Feito isso, eu voltei no final de 2016, e aí em 2017 eu foquei muito mais na Bolsa de Valores. Eu peguei todo o meu dinheiro e disse, cara, agora é hora de investir. E aí eu comecei na verdade, especular, que não era investir ainda. Ou seja, por mais que eu tivesse todos aqueles anos de conhecimento, enfim, na época, mais de 10 anos, estudando sobre Bolsa de Valores, tendo um mentor, tendo uma pessoa que me orientava a investir de fato, eu fui pego pela ganância, né? Mais um erro do investidor, mais um erro que eu cometi, que eu estou passando aqui para vocês. Eu fui pego na ganância de pensar assim, caraca, tal empresa, quando eu estava no Ciência Sem Fronteiras, eu tinha certeza que ela ia subir, de fato ela subiu. Tal outra empresa, eu tinha certeza que ela ia cair, de fato ela caiu. Tal coisa subiu, tal coisa caiu, tal coisa subiu. Como eu achava que eles iam acontecer. Então, por que eu vou pensar em investir no longo prazo? Por que eu vou pensar em me tornar sócio das empresas como eu aprendi a fazer, conversando com meu mentor, enfim, lendo vários livros?
Se eu posso muito bem fazer trade, comprar uma empresa barata, vender caro, e aí fazer como eu fiz com o dólar, comprar aqui, vender ali, vai subir e vou ganhar dinheiro, certo? Então eu fui tentar fazer isso. Então, por isso que, e no começo deu certo. Deixa eu explicar melhor como foi que isso aconteceu. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, que eu ia explicar a diferença de trade para buy and hold? Bom, vou explicar agora. Fazer trade é você fazer justamente isso. Trade vem do inglês troca. Então, você comprar uma coisa e você vender. Você vender, depois compra de novo, depois compra, vende e tal. Você fazer troca, né? E nessas trocas, a ideia é você ficar sempre comprando valor, vender um pouquinho mais caro. Comprando valor, vender um pouquinho mais caro e ficar sempre ganhando ali 3, 5, 7, 10% em cada transição dessa. Tá legal? Então, isso é você fazer trade. As pessoas que fazem trade com frequência são chamadas de traders. E a pessoa como é o nome? Que faz isso no mesmo dia, né? Compra a ação no dia e vende no mesmo dia, é chamado de day trader. É o trader que faz as operações intradia, certo? Então, essa é uma ponta do espectro, é o day trader. É a pessoa que foca totalmente em especulação. E tem a outra ponta do espectro, que é buy and hold. O que é buy and hold? Buy, comprar, hold, segurar. Então, comprar e segurar é o significado de buy and hold. É quando você compra uma ação com o propósito de mantê-la para o longo prazo. Então, ao fazer isso, você tem o objetivo de se tornar sócio daquela empresa. Você não compra só pelo códigozinho lá dela. Ah, aqui é o BBSE3, aqui é o B3SA3. Então, você não compra o código dela, você compra a empresa. Você diz assim, caramba, será que o Banco do Brasil é um bom banco para investir? Será que o Itaú é um bom banco para investir? Será que é legal investir na XP, a corretora? Será que é legal investir na Taesa, empresa de transmissão de energia? Será que é melhor investir nisso, naquilo? Então você estuda a empresa, você estuda a lucratividade, estuda endividamento, e aí você se torna sócio daquela empresa. É como se eu te perguntasse, cara, você quer ser meu sócio? Você vai dizer, não sei, Yuri. Qual é a lucratividade do seu negócio? Qual é o endividamento do seu negócio? Como é que está a sua situação financeira? Como é que está o balanço patrimonial? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui direitinho, deixa eu ver quanto eu acho que vale a sua empresa, e aí eu te faço uma proposta. Isso é você ser sócio da empresa. Só que na bolsa não, as pessoas querem comprar e vender, enfim, elas tendem a ir para o lado mais de trader. E nessa época eu também fui fazer isso, né? Por mais que eu tenha aprendido muito sobre essa área aqui, eu tenho um mentor mais de 10 anos me orientando nesse sentido. Eu fui pelo lado da ganância, eu disse, cara, eu vou comprar e vou vender ações rápido aqui, vou ganhar dinheiro legal. E de fato foi o que aconteceu durante 5 meses. Durante 5 meses consecutivos, eu consegui ter uma rentabilidade aproximada de 5% ao mês. Então, eu ganhei 5% no mês, ganhei 5% no outro mês, 5%, 5%, 5%. Não precisa ser nenhum gênio para saber que eu ganhei um bom dinheiro fazendo isso na Bolsa de Valores. Só que aí aconteceu o quê? Quando você faz isso ao longo do tempo, é como num cassino. Imagina que você entra no cassino, você vai modestamente e coloca ali R$ 5, né? Naqueles cassinos de cruzeiro, se você já foi para Las Vegas, você sabe o que eu estou falando. Então você coloca ali US$ 5, por exemplo. E aí você joga a máquina e aí você tira US$ 15. Você diz, opa, ganhei dinheiro aqui, vou colocar mais. Já ganhei 15 aqui, tenho mais 15 aqui comigo, vou meter 30 agora. Passa, coloca 30. E aí você tira US$ 100. Você diz, opa, tô ganhando dinheiro legal aqui. E aí você pega aqueles 100, junta mais 500 que você tinha, mete 600. E aí você tira 2.000. Você diz, espera aí que eu vou ganhar todo o meu dinheiro agora. Você pega 8.000, junta com aqueles 2.000, e aí você perde todo o dinheiro que você tinha, né? Então, isso não é nada raro de acontecer em cassinos, onde a casa sempre sai na vantagem, né? A casa sempre ganha, certo? Então, aconteceu de modo muito similar. Durante 5 meses, eu fui fazendo operações de compra e venda, compra e venda, compra e venda, e aí eu tive uma rentabilidade aproximada de 5% ao mês. E nessa época eu já tinha voltado com bastante dinheiro do Ciência Sem Fronteiras, dinheiro que eu guardei, e o euro estava valendo muito, estava valendo quase R$ 5, acho que mais até que R$ 5. Então eu voltei com muito, muito dinheiro. Eu quero dizer dezenas de milhares de reais. E eu voltei com esse dinheiro. Eu fui fazendo isso, fui ganhando 5% a cada mês. E aí aconteceu de eu ficar tão ganancioso que eu coloquei todo o meu dinheiro em uma só ação. Eu coloquei porque eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. E pouco tempo depois,
quando eu digo pouco tempo, eu quero dizer 1h30 depois, eu fui fazer alguma coisa na minha vida, fui ver um filme, se eu não me engano. E quando eu terminei de ver o filme, eu puxei meu celular e fui ver aqui e tinha na corretora que eu tinha perdido R$ 2.000 em 1h30 vendo o filme. Naquele momento eu pensei, caraca, bicho, como é que pode eu perder tanto dinheiro assim, tão rápido? E é engraçado que isso acontece com todo mundo que perde dinheiro especulando na bolsa. Você começa a pensar, o que é que eu faria com esse dinheiro? Meu Deus do céu, se eu não tivesse comprado essa ação, eu teria R$ 2.000 a mais agora. Meu Deus, o que é que eu faria com R$ 2.000 agora? Dá para comprar tanta coisa. Tanta coisa que eu quero comprar, porque eu queria uma camisa nova. Eu queria fazer um passeio, eu queria fazer uma viagem, eu queria comprar um tênis novo e eu não vou poder comprar, porque em 1h30 eu perdi R$ 2.000. Então isso começa a processar na sua cabeça. E aí eu disse, não, mas eu vou manter aqui, eu vou manter, porque eventualmente vai subir. Assim como o dólar que depois que eu comprei, ele até oscilou um pouquinho para baixo, mas depois subiu, isso aqui também vai subir. E aí eu mantive aquelas ações daquela empresa. E aí, um mês depois, eu tinha perdido, acho que R$ 3 ou R$ 4.000. No mês seguinte, R$ 5.000. No outro mês, 6.000 e alguma coisa. E aí, depois de uns 5, 6 meses, com todo o meu dinheiro parado naquela ação, eu já tinha perdido uns... Eu já tinha perdido R$ 7.000. E aí, nesse momento, eu me desesperei. Então você tem o problema do medo, e você, no caso da ganância, e tem o problema do medo. Então, naquele momento, eu me desesperei, e eu disse assim, essa é a hora de acabar com isso aqui, me desfazer das minhas ações e vender tudo, né? Então, eu vendi minhas ações, tomei aquele prejuízo de R$ 7.000 na época, e esse foi o melhor e pior ano da minha vida, porque eu tinha ganho um dinheiro bom, e aí eu perdi depois R$ 7.000, que era um pouco mais do que o dinheiro que eu tinha ganho naquele período, certo? Então, dito isso, esse foi o melhor e pior ano na bolsa até então, até aquele momento tinha sido o melhor ano e o pior ano dos meus investimentos, que na época, como eu falei, não era investimento, era especulação. Eu fui pro lado da ganância e eu tentei ganhar dinheiro rápido, certo? Então, bom, foi isso. 2018 foi um ano que eu passei muito mais voltado para entender como funcionava o buy and hold, como funcionava investir de fato numa empresa e não especular. Por quê? Porque eu tinha tomado um prejuízo tão grande que eu disse, cara, eu não vou tentar reinventar a roda aqui. A Bolsa de Valores foi criada na Bélgica em 1400 e alguma coisa. Em 1700 e alguma coisa, Sir Isaac Newton perdeu dinheiro na Bolsa e hoje eu estou perdendo dinheiro na Bolsa também. Então, isso é um parênteses, isso é verdade. O físico Isaac Newton, se você lembra as leis de Newton, pronto, aquele cara perdeu dinheiro na Bolsa, especulando, certo? Dito isso, voltando para cá, eu hoje estava perdendo dinheiro, né? Eu, em 2017 estava perdendo dinheiro. E por que eu estava perdendo dinheiro? Se eu já tinha aprendido que aquela não era a melhor maneira, se eu já tinha aprendido que de fato eu tinha que investir em empresa, se eu já tinha aprendido que longo prazo era a melhor maneira, por que eu estava perdendo dinheiro? E qual é a melhor? E se existe uma maneira que as pessoas que deu certo para várias pessoas, por que não deu certo para mim? E foi aí que eu comecei a estudar de fato como os grandes fizeram. Então lembra que em 2005 eu decidi estudar quem eram as pessoas mais ricas do mundo e o que elas faziam. Em 2017 para 2018 eu passei mais de um ano focado estudando apenas o que as pessoas de sucesso tinham conseguido fazer na bolsa de valores. E aí eu estudei muito sobre valuation de empresas, sobre equity, enfim, como analisar uma empresa, por que investir numa empresa, o que é investir em ação de fato, como saber quando comprar, como saber quando vender, quando saber quando vale a pena se tornar sócio de uma empresa por 10, 15, 20, 100 anos, quando não vale a pena. Então, você estudar tudo isso, você se aperfeiçoar nisso daí, faz com que você comece a ter a seguinte noção, cara, eu não preciso reinventar a roda, eu não preciso investir do meu jeito, né? Eu estou começando aqui. Por mais que eu tivesse, né, mais de uma década de conhecimento, de prática, eu tinha ali 7, 8 anos, e eu tinha 5, 6 anos, e eu ainda vou investir por mais o quê? 60, 70, 80 anos. Então, a melhor maneira para eu aprender como chegar onde eu quero chegar é me espelhar em quem já chegou lá. Então, por isso, eu comecei a estudar de modo muito mais aprofundado os ensinamentos de Warren Buffett, Ben Graham, Charles Munger, Peter Lynch, Luiz Barsi, Décio Bazin, Jeremy Siegel e vários outros desses nomes para poder me aperfeiçoar
na Bolsa de Valores, para poder entender como é que os grandes fizeram para chegar lá, como é que eu poderia fazer para chegar lá, certo? Então, e é claro também com o meu mentor, que sempre me orientou da melhor maneira e eu, por vezes, por ganância ou por medo, ignorava o que ele me dizia, certo? Então, dito isso, eu comecei a investir com foco no longo prazo e fui tendo, mesmo que ainda que num curto período de tempo, eu fui tendo um resultado muito melhor do que eu tinha antes e também eu fui tendo um resultado para minha vida pessoal muito melhor. Em que sentido? Quando você especula, quando você foca tanto no preço das ações, você fica obcecado por aquilo enquanto a bolsa está aberta. Você quer ver, poxa, eu comprei uma ação agora. Será que valorizou? Será que já subiu 1%? Já subiu 2%? Então você fica obcecado com aquilo, você fica perdendo muito tempo. E afeta seu psicológico. Porque se você coloca 10 mil reais numa ação que você não entende bem porque você está colocando, e você vê que no dia seguinte ela caiu 5%, você perdeu 500 reais, aquilo interfere na sua mente. Você começa a ficar paranoico, pensando, poxa, perdi 5%, será que amanhã vai cair mais 5%? E se cai, você se desespera, porque, caramba, por que eu comprei essa empresa? Então, se você não tem um motivo forte que te fez comprar, a tendência é que no meio, nas pequenas quedas, você perca dinheiro. E isso em 2020 se provou muito. Muita gente, muitos novos investidores da Bolsa, perderam dinheiro porque não sabiam o que estavam fazendo, ouviram a recomendação de alguém, ouviram dica de alguém, compraram, botaram muito dinheiro em ações. Quando veio a crise de 2020, as ações, a maioria delas caiu ali cerca de 40%, foi a média que caiu a Bolsa, um pouco mais de 40%. E aí, aquelas pessoas que tinham comprado sem saber porque tinham comprado, se desesperaram e venderam. Enquanto que aquelas outras que sabiam o que estavam fazendo, aquelas que investiram com foco no longo prazo, investiram em analisar a empresa e sabiam que o motivo da queda da bolsa em geral era uma queda sistêmica, ou seja, é uma queda que não é porque a sua empresa é ruim, não é porque a empresa que você investe é ruim, é porque a bolsa como um todo caiu. Vez por outra acontecem essas crises sistêmicas que são na bolsa toda, né? Então, quando aconteceu essa crise sistêmica, os investidores de longo prazo sabiam, cara, isso aqui caiu, mas isso aqui vai voltar. Dito e feito. Em março, as ações caíram ali 40%, 50%, e em dezembro de 2020 elas retomaram ao patamar que estavam antes, com um grande V no meio, certo? Então, quem sabia o que estava fazendo, quem sabia por que estava investindo, aproveitou essa queda para comprar ações num preço muito menor e aumentar a sua porcentagem de sociedade na empresa. Então, se você é sócio de uma boa empresa e aí o dono se desesperou com a crise do meio do ano, ali de 2020, e ele diz assim para você, cara, eu estou vendendo aqui minhas ações da minha empresa com 60% de desconto. Você quer comprar? Se você está vendo que a empresa dele não está sendo afetada ou não vai ser afetada ao longo dos anos, ao longo de 3, 4, 5, 10 anos, para você faz muito sentido comprar aquela ação, né? Se tornar mais sócio, aumentar a sua porcentagem naquela empresa. Especialmente se você investe com foco em dividendos, como é o meu caso hoje. Então, meu foco hoje é investir em empresas que são lucrativas, que pagam parte do seu lucro para os acionistas em forma de dividendos, certo? Dito isso, foi uma grande oportunidade, foi um momento que, por mais que muitas pessoas tenham perdido dinheiro, porque venderam, enfim, estavam aprendendo a investir, estavam especulando, na verdade, muitos outros que já tinham aprendido essas lições ganharam muito dinheiro, porque eles pegaram essa subida da bolsa, que foi de quase 100%. Na verdade, se você pegou o vale ali, o menor valor, em relação ao final de 2020, chegou a subir mais de 100% algumas ações, certo? Dito isso, dando continuidade aqui, eu tinha aprendido isso, eu percebi isso, e em 2019, né, já voltando agora da crise de 2020, voltando para 2019, eu tinha dedicado boa parte de 2017 e 2018 a um estudo aprofundado de por que investir no longo prazo, como investir no longo prazo, como se tornar sócio de boas empresas, e eu decidi passar isso adiante. Eu vi que tinha muitos amigos ali no começo de 2019 que estavam interessados em aprender a investir na bolsa, certo? Bom, eu vou até abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês esse gráfico. Esses dados aqui são da AB3, ele mostra o total de investidores da bolsa, certo? Então, você pode até olhar aqui em que faixa etária você está. Ah, eu tenho menos de 15 anos, eu tenho 16, eu tenho, enfim, 26. É que ele separa quantos homens, tem tantos homens investindo na bolsa, tantas mulheres, enfim, tem o total, o valor total em bilhões. Aqui tem por estado também, então São Paulo detém 47% dos investidores da bolsa,
Tem 1 milhão de investidores da Bolsa que estão só em São Paulo, tem os outros estados aqui, enfim. Você pode até dar uma olhada, esse dado aqui é público, só você jogar CPF Bolsa B3 no Google que vai aparecer para você, certo? Esses aqui são os dados de até 2020, até dezembro de 2020. E aqui, ó, como você pode ver, em 2018 a gente tinha 813 mil investidores na Bolsa. Em 2019 a gente tinha 1.681.000. Então aumentou mais de 100% a quantidade de investidores na Bolsa, de 2018 para 2019. E de 2019 para 2020 duplicou mais uma vez, então foi de 1.600.000 investidores para 3.200.000. É interessante você pensar que de 2002 para 2003, a quantidade de novos investidores na Bolsa foi só de 230 aproximadamente. Somente 230 pessoas no Brasil todo passaram a investir na Bolsa em 2003, né? Enquanto que aqui foi mais de 2.300.000 pessoas passaram a investir na Bolsa. Mais de 1.500.000 pessoas passaram a investir na Bolsa, de 2019 para 2020. Mas o ponto é o seguinte, nessa época aqui, muitas pessoas, tanto 2019 como 2020, muitas novas pessoas entraram na Bolsa. Então, em 2019, tinha muita gente que queria aprender a investir e que não tinha aprendido, não tinha estudado sobre Bolsa de Valores, não tinha passado pelos erros que eu cometi. E eu percebi que essas pessoas, pela conversa que a gente tinha, muitos amigos meus estavam nesse cenário, eu percebi que eles iam cometer os mesmos erros que eu cometi, se não erros piores. Porque, além de tudo, além de todos os erros que eu passei, de ter feito a conta num banco que cobrava altas taxas, achar que se você comprar barato uma ação, ela tende a valorizar rápido, se você comprar uma ação que está caindo, ela só pode subir, enfim, e vários outros erros que eu comentei aqui com vocês. Além de tudo isso, eu sabia que crises acontecem na Bolsa de Valores de tempos em tempos. Ah, Yuri, você estava prevendo a crise de 2020? Não, não fazia a menor ideia quando é que ia acontecer. Mas eu sabia que, eventualmente, em 5, 10, 20 anos, em algum momento iria acontecer uma crise. E essas pessoas provavelmente iriam perder muito dinheiro, porque elas não iriam saber investir em empresas. Elas estariam olhando os números, na queda, elas iriam provavelmente vender e perder muito dinheiro. Então, dito isso, eu decidi passar conhecimento para essas pessoas. Então, eu reuni 12 pessoas, 12 amigos, conhecidos, e organizei um treinamento no Sebrae, RN, e dei um treinamento para essas 12 pessoas. E a ideia era acabar por aí. Dei o treinamento, conversei com eles, expliquei, montei os slides, uma apresentação, ensinei para eles. E aí, expliquei os erros que eu cometi, enfim, contei basicamente essa história aqui, só que ao longo de 3 horas. E com muito mais detalhes, e enfim, dando muito mais informação, ensinando muito mais, passando mais conteúdo, né? Isso aqui é mais uma história do que conteúdo em si. E aí, eu percebi sim, aí eu fiz essa aula e era para acabar por aí, só que no dia seguinte, eu acordo, tinha 23 mensagens no meu WhatsApp, no meu Instagram, de pessoas diferentes que queriam fazer a próxima aula. E a ideia não era de ter próxima aula, eu não tinha planejado fazer uma próxima aula. A ideia era dar aquela aula, dar aquele treinamento para os meus amigos e acabar por aí. Porque eu dei esse treinamento? Porque eu achava mais simples explicar para eles com um slide, com um flip chart, enfim, desenhando no quadro, com tudo isso, com toda essa estrutura que o Sebrae me provinha, do que se eu simplesmente sentasse com eles num bar para explicar sobre ações. Então, feito isso, eu recebi no outro dia 23 mensagens de pessoas que queriam aprender a investir. E aí eu disse para elas, tá certo, eu vou organizar um segundo treinamento. Eu coloquei 12 pessoas, acho que 12 é um número bom de pessoas. Então, como são 23 pessoas, eu vou fazer uma aula com 12 e depois uma aula com 11 pessoas, certo? E aí, quando eu dei a segunda aula para 12 pessoas, que já foi na Universidade Federal, que foi na UFRN, quando eu dei essa aula, mais 20 pessoas pediram para participar da próxima. E aí eu fiquei de mãos atadas, porque eu tinha uma lista de 30 pessoas que queriam participar da aula e eu só queria fazer para mais 11, 12 pessoas. Na minha cabeça, o ideal era fazer de 12 em 12, até 15 pessoas no máximo, porque acima de 20, 25, eu acreditava que a pessoa podia se dispersar, podia, enfim, não interessar tanto. Então eu queria fazer para 12 a 15 pessoas. Feito isso, eu tinha uma lista, dito isso, eu tinha uma lista de 30 pessoas que queriam aprender bom, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse segundo treinamento, que foi na Universidade Federal, foi que
uma pessoa que eu não conhecia, convidado de um amigo meu perguntou, Yuri, tem como eu chamar um amigo meu? Eu fiz, tá, chame seu amigo então. E aí eu deixei ele chamar um convidado, um amigo dele que eu não conhecia. E quando terminei o treinamento, esse convidado levantou a mão e disse, você terminou? Eu fiz, terminei. Posso te fazer uma crítica? Eu fiz, diga. Eu já pensando comigo mesmo, caramba, o cara é convidado de um amigo meu, vem pra cá pro treinamento de graça, aí vai fazer uma crítica, mas beleza, deixa eu fazer a crítica dele. Eu fiz, diga aí sua crítica. Aí ele fez, você não cobrou. Aí eu fiz, como assim? Ele fez, você não cobrou. Você deu um treinamento desse, de 3 horas, explicando passo a passo os seus erros em investir em ação, o que você aprendeu, como investir melhor, como as pessoas podem fazer para economizar muito dinheiro e muito tempo investindo, e você não cobrou um centavo. Você provavelmente não vai continuar se você ficar assim dando aula gratuita. Você deveria cobrar pelas aulas, que aí você vai ter o interesse em continuar com essas aulas aqui e ensinar o pessoal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba, então eu deveria cobrar, né? E essa pessoa se tornou meu sócio na época e a gente foi dar o terceiro treinamento junto. Então, o terceiro treinamento, que foi naquele ano, 2019, que também foi gratuito, diga-se de passagem, esses 3 treinamentos que eu fiz em 2019, todos foram gratuitos, foram realmente para ajudar as pessoas a investir. E aí, quando deu o terceiro treinamento, que já foi na Câmara de Comércio, que foi na CDL aqui de Natal, e aí quando foi dar esse terceiro treinamento, né, para 12 pessoas, foi gratuito, enfim, aluguei o espaço na CDL, tirei do meu bolso para poder pagar, para poder dar essa aula, porque eu tinha me comprometido a dar essa aula. E aí eu dei essa aula para o pessoal. E eu planejei, cara, no ano que vem eu vou testar alguma coisa. Eu pensei, que coisa? Vou testar de cobrar para dar aula. Então, vou testar de cobrar para dar aula, por quê? Porque eu não sei se as pessoas estão elogiando muito a aula. Diga-se de passagem aqui que entra depoimentos. Todas as 3 aulas que eu dei, eu tive dezenas de feedbacks positivos. Era o pessoal elogiando a didática, era o pessoal elogiando o conteúdo, elogiando a sinceridade, elogiando os ensinamentos, elogiando a objetividade, enfim, elogiando tudo que eu fiz para tentar fazer com que a aula fosse a melhor possível. Então, foram tantos feedbacks positivos que eu disse, cara, é fácil, eu estava pensando comigo mesmo, é fácil você dar feedback positivo de uma coisa que foi de graça. Se eu te dou esse celular aqui, se eu te dou esse mouse aqui, se eu te dou esse mousepad aqui, se eu te dou qualquer coisa de graça, você provavelmente vai dizer, ah, foi bom. Mas eu queria saber, se o pessoal pagar, será que eles falam que é bom ainda? Né? Então eu queria testar essa hipótese. E foi aí que eu organizei a primeira aula paga do treinamento, que foi no começo de 2020. Mais uma vez, feita para 12 pessoas, cobrei um valor simbólico na época. E aí eu cobrei esse valor simbólico e fui fazer o treinamento. O valor simbólico de R$ 100, certo? Então, fazer esse treinamento, né? E aí, 12 pessoas que fizeram, já organizei o treinamento, já não era o mesmo treinamento, na verdade, nenhum deles foi igual. O segundo treinamento, a gente coletou muito feedback do pessoal, e como eu falei, esses depoimentos aqui, nos depoimentos do pessoal, esses depoimentos aqui, o que era mais interessante é que esses depoimentos, eles eram anônimos, então eu não coloquei a opção do pessoal se identificar nos depoimentos. O depoimento foi feito num formulário online, e aí o pessoal colocava com a maior sinceridade do mundo o que achou do treinamento. E aí, como os depoimentos foram tão positivos, eu disse, não, vamos testar agora se o pessoal pagando qual o depoimento deles. E aí, bom, como eu estava dizendo, a primeira aula teve um conteúdo, a segunda aula teve o mesmo conteúdo da primeira e mais, porque conforme eu colhi o feedback, eu dizia, caramba, eles querem aprender isso, então vou adicionar isso aqui também. A terceira aula, também gratuita, teve o conteúdo das duas primeiras e mais um pouco. E a quarta aula, que foi a primeira que foi paga, em 2020, eu botei todo o conteúdo que o pessoal tinha me pedido, muito mais, e aí a aula durou 8 horas, foram 2 períodos de 4 horas, 4 de manhã, 4 da tarde. Dei essa aula pro pessoal, e aí os feedbacks foram ainda melhores do que a aula anterior, porque realmente o pessoal gostou muito, enfim, foram muitos elogios. Eu pedi para o pessoal comentar de 1 a 10, quanto eles recomendariam para outras pessoas, né? O famoso NPS. E aí era só 10, 10, 10, 10. Todos foram 10, talvez não tenha sido 9, não me lembro, mas acho que todos foram 10. E, enfim, aquilo me deixou muito motivado, porque eu pensei, caramba, o pessoal pagou, agora é diferente, agora o pessoal pagou para fazer isso aqui.
né? Como eu falei, é muito fácil você dizer que é uma coisa legal se você não paga por ela. Só que você pagou o valor para estar aqui, você passou 8 horas aqui com a gente, né? Tendo um intervalo, claro, mas enfim, passou 8 horas aqui com a gente, sentado, escutando isso aqui. E você gostou, você tá dando nota 10, diria que recomenda para todo mundo. Então eu tenho o que se chama de MVP, que é o mínimo produto viável em inglês, que é quando você testa alguma coisa, testa se um produto atende a um mercado específico, a um nicho de mercado. E ali eu tinha minha validação. Eu tinha que o meu produto, meu treinamento, ele tinha sido muito elogiado, foi adorado pelas pessoas que pagaram por ele. Foi aí que eu percebi também que eu tinha uma certa remuneração, porque conforme eu fazia esses treinamentos, e agora eu comecei a cobrar bem mais, assim, valores que realmente condiziam com o treinamento, porque afinal, são muitos anos de experiência que você vai aprender, muitos anos de conteúdo, muitos erros que eu cometi, que vão te custar muitos anos e muitos milhares de reais investindo, que eu perdi, que você não tem que perder para investir. Isso aqui eu não estou vendendo o curso não, tá legal? Só para explicar que o preço do curso ele subiu muito para justificar aquilo dali. Os R$ 100 era só um teste, era só um MVP. Então o preço do curso subiu muitas vezes mais para poder fazer sentido, certo? Fazer sentido daquele treinamento, daquela aula toda muito bem elaborada. Ainda assim, tendo subido muito o preço do curso, eu continuei fazendo treinamento. Quando chegou a pandemia, a gente passou para um modelo online. Então a gente resolveu fazer a aula virtual. A gente teve a ideia, a gente abriu as vagas do primeiro treinamento virtual. A ideia era ter 15 inscritos, 10 a 15 inscritos, certo? Até porque o valor já era muito mais alto do que os R$ 100 simbólicos ali que a gente cobrou. Então, a ideia era ter 10 a 15 inscritos. E a gente se surpreendeu que em uma semana a gente teve 30 inscritos. E a gente decidiu parar de vender. Decidiu, não, aqui 30 pessoas é demais, já tá bom. E aí teve gente que ficou de fora, que pediu para comprar, pediu para participar. A gente disse, não, é o limite, aqui 30 pessoas. E a gente deu aquele treinamento. Teve gente dos Estados Unidos, teve gente se eu não me engano, da Suíça e de 4 estados do Brasil, certo? Então, tivemos 30 pessoas, fizemos treinamento já com um valor muito mais alto, como eu falei, e mais uma vez o feedback não podia ter sido melhor. Então, o pessoal elogiou muito, o pessoal recomendou para várias outras pessoas, falou muito bem. E aquilo dali foi me motivando, foi me mostrando que realmente tem não era não precisava ser só um hobby. Eu tinha alguma coisa que eu fazia por muito prazer, que era ensinar as pessoas, aquilo dali, e aquilo dali tinha um efeito muito grande nelas. Então elas realmente me diziam assim, mandavam mensagem meses depois do treinamento, e diziam, eu estou investindo tanto, muito obrigado, o que vocês estão fazendo, está mudando minha vida, está mudando a vida de muita gente. E aquilo dali realmente vale muito mais do que dinheiro, né? Queira ou não, vale muito, me motiva muito. O que você está fazendo te mostra que você está no caminho certo. E, bom, enfim, só para concluir, o terceiro treinamento, que foi de 2020, que foi o segundo treinamento online, a gente ia colocar 30 pessoas também, o terceiro treinamento teve um preço muito maior do que o segundo, né, o virtual. E, como eu falei, porque sempre a gente botava um novo conteúdo, não é porque, vamos aumentar por aumentar, não, a gente sempre botava um novo conteúdo, tem que estudar mais, tem que aplicar mais, tem que testar mais. E aí foi incrementando esse novo conteúdo. Porque, queira ou não, a gente fez muitos cursos, comprou muitos livros para estudar, para poder melhorar muito nossa aula, certo? Então, dito isso, esse custo acaba tendo que ser repassado inevitavelmente. Mas, enfim, aí... Então, nesse último treinamento que a gente fez virtual, o último treinamento de 2020 que foi virtual, foi pelo Zoom, ele teve... A ideia era ter mais ou menos 30 inscritos de novo, né? E aí teve 34 inscritos. E aí a gente, enfim, teve os primeiros 33 inscritos, se eu não me engano, se inscreveram nas primeiras 48 horas. E só uma pessoa se inscreveu depois das primeiras 48 horas. Aí acabou que a gente fechou com 34 pessoas, deu treinamento para elas. Mais uma vez, colheu muito feedback. E foi aí que eu entendi o que passava na cabeça do meu amigo lá em 2014 para 2015 com o livro de análise estrutural. Aquela paixão que ele sentia por estar falando de uma estrutura de metal na Alemanha, de uma ponte da Alemanha, a estrutura metálica ali, era a mesma paixão que eu sentia por estar ensinando investimento para as pessoas.
Então, eu tinha remuneração, ganhava dinheiro, mas mais do que isso, eu tava recebendo muitos depoimentos de várias pessoas que estavam sentindo que, enfim, a vida delas estava se transformando de certo modo, que no longo prazo elas iriam realmente ter um resultado infinitamente melhor do que o que elas teriam se elas não tivessem feito isso. E foi aí que eu já conheci essa palavra do japonês, aprendendo no curso de engenharia de produção, que chama Ikigai. E o que é Ikigai? Deixa eu mostrar aqui. Ikigai, explicando brevemente, é quando você junta todas essas coisas aqui. Aquilo que você é bom, e pelos feedbacks que eu estava recebendo, eu considero que eu era bom naquilo que eu estava fazendo. Aquilo que você ama, e para mim não tem nada melhor do que você ensinar para uma pessoa investimentos, na verdade ensinar para uma pessoa algo que uma coisa que você fez errado, que você passou anos fazendo errado, você aprendeu, e você ensinar para uma pessoa, para mim é muito gratificante isso, evitar que alguém cometa os erros que você cometeu. Então eu amo fazer isso que eu faço. Aquilo que o mundo precisa. Então, será que o mundo precisa aprender a investir? Será que o mundo precisa aprender a diferença de especular e investir e aprender a investir com foco no longo prazo? Será que as pessoas precisam aprender a gerir seu patrimônio? Será que as pessoas precisam aprender a não fazer dívidas ruins, aquelas dívidas que vão com juros, vão comendo seu dinheiro? Será que isso é útil? Não sei. Deixa eu ver aqui de novo aquele gráfico. Então, pois é, nos últimos 2 anos, a gente tem agora 3 milhões, né? Só no final de 2020 a gente tem mais de 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Então, bom, como cresceu bastante o número de pessoas que entrou na Bolsa de Valores, a maioria delas, infelizmente, vai perder dinheiro porque vai especular, vai na ganância, ou vai perder dinheiro pelo medo. E essas pessoas vão precisar de orientação, né? E fora isso, o Brasil ainda tem mais de 200 milhões de pessoas que boa parte delas ainda pode investir. Nos Estados Unidos, cerca de 50% da população investe na Bolsa de Valores. No Brasil, é menos que 5%, certo? Então, a gente ainda tem um potencial muito grande de crescer a quantidade de investidores. Então, não só as pessoas que já investem, que podem perder dinheiro, que, enfim, talvez não saibam isso que a gente quer ensinar por meio desse canal, mas também as pessoas que estão de fora, que não investem por medo, que não investem por não entender direito, ou seja, desconhecimento. Enfim, por vários motivos, elas acabam perdendo a oportunidade de investir no longo prazo. Então, essa eu percebi que era a minha missão, de tanto ajudar as pessoas que estavam entrando na Bolsa, como de ajudar as pessoas que não entram na Bolsa por não conhecerem isso daí. Então, eu estou sendo bom naquilo, eu estou amando aquilo que eu faço. O mundo precisa daquilo, né? Não só de investir em ações especificamente, mas de maneira geral, administrar patrimônio, aprender a investir, aprender a ter dívidas boas e não ter dívidas ruins, aprender a gerenciar melhor suas finanças. E eu estou sendo pago para fazer isso. Queira ou não, isso aqui é um modelo de negócio, queira ou não. Por mais que possa parecer, tem um canal no YouTube, filantropia, tá dando conteúdo de graça. Não é, né? Sendo franco, sendo honesto com vocês, eu dou aqui, dou meu sangue, dou meu conteúdo de graça, passo tempo, estudo, me dedico, venho aqui, gravo, né? Até luzinha eu comprei aqui para fazer um conteúdo bacana para vocês. Então, eu me dedico muito nisso aqui, mas queira ou não, tem as pessoas que querem aprender mais, querem ir além, e para essas pessoas eu tenho que dar uma atenção particular, uma atenção mais, não particular necessariamente, às vezes particular, às vezes não, mas mais focada, uma atenção maior. Para essas pessoas, aí eu vou ter produtos, né, como o curso de investimento, que vai fazer com que elas cheguem a outro patamar, certo? Mas de todo modo eu encontrei o meu Ikigai. É aquilo que eu sou bom, aquilo que eu amo, aquilo que o mundo precisa e aquilo que eu sou pago para fazer. Então, esse é o significado de Ikigai e eu percebi que eu me encontrei nele, ensinando para as pessoas como investir e como administrar melhor suas finanças, certo? Dito isso, isso foi em 2020 e agora em 2021 em 2019 eu passei adiante o conhecimento, que foi de forma gratuita, ensinando para as pessoas em aulas de mais ou menos 3 horas, conteúdo. Em 2020 eu passei adiante mais conhecimento, que foi fazendo aulas mais longas, de 8 horas, com atividades, onde o pessoal pôde botar em prática aquilo que eles aprendiam. Afinal, você aprende melhor quando você coloca em prática, não é só o conhecimento em si, mas o conhecimento em prática.
Então, quando eu dava o treinamento, quando eu dou o treinamento, eu faço com que as pessoas realizem tarefas. Então, que elas analisem a empresa, que elas invistam, que elas aprendam como analisar a empresa, enfim, como investir de fato, como entrar na bolsa de fato. Então, eu consegui passar adiante mais conhecimento. E agora, a meta para 2020, já deixando esse vídeo datado, né? Se você estiver vendo 2023 aqui, a gente está desatualizado. Mas, enfim, a meta para 2021 é passar muito mais conhecimento. E como eu vou fazer para passar muito mais conhecimento? O foco, desde que eu comecei a investir, desde que eu comecei a ensinar sobre investimentos no longo prazo, em 2019, depois da primeira aula, porque a primeira aula era para ser a única, mas na segunda aula em diante, o foco foi total no boca a boca. Foi em dar uma aula tão grande, tão boa, que as pessoas sentissem uma transformação tão grande e um benefício tão grande que elas teriam a vontade, a necessidade de falar para outras pessoas sobre o curso. Então, caramba, fiz o curso de URA, é incrível, fantástico, o melhor curso do mundo, aprendi a investir isso e aquilo. Então, o foco foi em ser tão bom, mas tão bom, que o boca a boca ia ser a principal propaganda da gente. Tanto é que a gente mal utilizava o Instagram, mal botava conteúdo, até recentemente, mal ensinava qualquer coisa sobre ações, enfim. No Instagram, em qualquer rede social, não tinha canal no YouTube. Então a ideia era ser 100% boca a boca. E conforme fui percebendo essa necessidade das pessoas, já tive alunos em todas as partes do Brasil, já tive aluno na Europa, já tive aluno nos Estados Unidos. Então, depois de ver toda essa necessidade que tem, todo esse potencial de crescimento, o foco de 2021 em diante é conseguir isso com escala. E como é que vai funcionar conseguir isso com escala? Por meio desse canal no YouTube, por meio do Instagram, por meio do Facebook. Inclusive, abrindo parênteses, se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, não dá bobeira, se inscreve agora. E, enfim, deixa seu like também aqui, aproveitando para fazer essa propaganda. Mas então, a gente vai começar não, a gente vai colocar muito conteúdo gratuito, muito conteúdo disponibilizado para que as pessoas que não investem na bolsa entendam as vantagens e comecem a investir de maneira segura, de maneira que elas saibam o que elas estão fazendo. E para aquelas que já investem, que elas de fato aprendam o que é investir e não especulem, não percam, porque a maioria das pessoas, infelizmente, perde dinheiro na bolsa de valores porque especula, porque quer ganhar dinheiro rápido. E aqui no nosso canal, o foco é total no longo prazo. É você se tornar sócio de boas empresas, para você tirar... porque eu não quero que ninguém viva aqui de bolsa de valores, de passar o dia investindo. Não, peraí, subiu, caiu, subiu, caiu. Você é advogado, você é médico, você é professor, você é procurador, você é estudante de universidade, você é estudante de colégio, seja quem você for, você pode aprender isso aqui, você pode investir sem precisar abandonar seu trabalho, sem precisar ter foco exclusivo. Com poucas horas por semana, você consegue garantir um futuro extremamente mais promissor do que você teria se você não aprendesse isso que eu estou ensinando para você por aqui, de graça, certo? Então, é isso. Acredito que deu para explicar bem qual é quem é Yuri Wagner. Deixa aqui embaixo alguma pergunta, se você tiver para mim. Ah, Yuri, não entendi isso aqui, não entendi o que quer dizer com aquilo ali. Yuri, me explica melhor essa história aqui. Se quiser que eu entre mais aprofundadamente em alguma história aqui que eu expliquei, é só colocar aqui no comentário abaixo. E também uma coisa final, se você... Coloca aqui embaixo também quem é você aqui nesses dados aqui da B3. Por exemplo, quem é Yuri? Eu estou aqui, eu vou completar 26 anos em breve, mas eu estou com 25, eu sou homem, então eu estou aqui nessa estatística. Então, eu sou homem de 16 a 25 anos, eu represento 1%, 1,19% da Bolsa de Valores, certo? A maioria na verdade, 1% do dinheiro, né? Aqui está o valor, sou eu. Estou aqui representando esse 1%, certo? Enquanto que as pessoas com mais idade, acima de 66 anos, estão representando 33% do dinheiro da Bolsa de Valores. Fora isso, quem sou eu aqui? Eu sou do Rio Grande do Norte, então está aqui meu estado, né? Homens. Então, de 900 mil pessoas, mil homens que tem em São Paulo, eu estou aqui em 21 mil. E, bom, então coloca aí, quem é você? Quem é você aqui? Quanto por cento você representa? Sua porcentagem representa do Brasil, do seu estado e da sua idade. Tá legal? E por último, queria compartilhar com vocês esse dado aqui interessante que eu estava percebendo. A gente teve a porcentagem de mulheres investindo na bolsa que cresceu bastante.
nos últimos anos. Então, em 2002 era 17%, e mais recentemente foi 26%, o que é bem interessante, né? Porque estava 82% dos homens, e agora está 73%, então mais de um quarto agora são mulheres na bolsa. Bom, enfim, dito isso, esse aqui é Yuri. Se tiverem qualquer dúvida, tiverem qualquer curiosidade, quiserem compartilhar mais alguma coisa, só botar aqui no canal. E esse foi o pior vídeo do nosso canal, né? Porque a ideia é que a gente sempre melhore. Então, o primeiro vídeo vai ser sempre o pior vídeo. Se você estiver vendo isso mais na frente, eu espero que você coloque aqui embaixo também. Yuri melhorou muito. Os vídeos de 2023 são muito melhores que os vídeos de 2021. Tá legal? Dito isso, era tudo que eu queria compartilhar com vocês. E até mais. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Valeu!